Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Venho trazendo mais um estudo bíblico para nos edificar e hoje eu quero meditar no livro de 1 Samuel para que possamos assim compreender a palavra do Senhor, pois o Senhor falou aos seus escolhidos nos tempos antigos e ainda hoje o Senhor fala aos nossos corações e nos dá advertência. Por isso é necessário que nós entendamos qual é a vontade de Deus e colocamos em prática as escrituras. Deus seja louvado. Então eu quero meditar no livro de 1 Samuel 11, o versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vos um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vos. Eu já envelheci e encaneci meus filhos, então estão convosco, e tenho andado diante de vos, desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o meu ungido, de quem o boi tomei, de quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido da mão de quem tenho recebido suborno, para com ele encobrir os meus olhos e vos-lo restituirei. Deus seja louvado. Aqui Samuel estava dizendo que ele estava dizendo àquele povo que era uma testemunhança. Este povo estava servindo de testemunha. Porque nos tempos antigos, quando você fazia algo, você precisava de testemunha. Então, aquela testemunha te oferecia algo como prova de que aquelas pessoas testificaram o que foi acordado ali. Então, aqui Samuel estava, ele estava na direção daquele povo. O Senhor havia escolhido Samuel para direcionar aquele povo. Então, aquele povo pediu um rei. Ele pediu um rei. Então, Samuel, sendo já idoso, o Senhor ungiu a Saul como rei. E quando o Senhor ungiu a Saul como rei, aqui Samuel dizia: olha, que o que acontecerá da agora em diante será unicamente responsabilidade de vocês, porque vocês pediram que constituísse um rei para vocês. Então aqui eu precisei começar meditando nessa passagem, porque aqui é onde começa tudo. Aqui é onde o povo pede ao Senhor que constituísse um rei sobre Israel. Então eu quero meditar mais na frente, vamos meditar por partes para que possamos compreender com bastante clareza. Então aqui diz assim, sempre 1 Samuel 1:13, no versículo 13, e diz assim: agora, pois, vedes aí o rei que elegeste. Aqui Samuel está dizendo: veja que aí está o rei que elegeste, que o povo elegeu. Deus seja louvado. Certamente Saul foi elegido por Deus, mas o povo pediu aquele rei, e aquele rei tinha sido elegido por Deus. Deus seja louvado. E que pedisse, e eis que o Senhor tem posto sobre vos um rei. Deus seja louvado. Irmãos, a gente precisa meditar sempre por partes para compreender. Amém? E diz assim o versos 14: se temerdes ao Senhor, aqui começa uma advertência, né? Eles pediram um rei, o Senhor constituiu um rei
sobre aquele povo, mas não só constituiu o Senhor um rei, mas o Senhor também deu advertência. Assim faz o Senhor quando chama os seus servos. Irmãos, vocês têm que pensar uma coisa: o povo lê a Bíblia e acha que isso aconteceu e não acontece mais. A palavra do Senhor diz, a Bíblia vai dizer que o Senhor não muda. E o Senhor não muda. O Senhor é sempre o mesmo. Então, aqui o Senhor, quando designou um rei a Israel, o Senhor deu advertência não somente ao povo, mas também deu advertência ao rei. Deus seja louvado, porque aquele povo devia ser único e exclusivamente dependente de Deus. O rei iria gestir aquele povo, a situação daquele povo, mas aquele povo não deveria depender do rei, mas bem sim de Deus. Hoje, muitos são dependentes dos seus pastores. Eles acham eles não têm uma vida, uma intimidade com Deus, porque acha que o pastor, o seu porta-voz, é o único que pode ter acesso a Deus. Irmãos, eu não estou aqui criticando, mas vocês têm que ser sim obedientes aos seus pastores, mas não devem depender dos seus pastores, porque a tua salvação não depende dos pastores, mas depende unicamente de ti, da tua vida de intimidade com Deus, da vida de consagração e de santificação com Deus. Muitas pessoas têm a imagem errada. Elas idolatram pastores, achando que a salvação dela depende dos pastores. Muitas pessoas pedem os seus pastores para orar por ela, quando é ela que tem que orar a Deus. A nossa intimidade com Deus é pessoal. A minha intimidade com o Senhor é pessoal. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu não posso depender do meu pastor para ter uma intimidade com Deus, porque a minha intimidade com Deus é pessoal. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Se a salvação é individual, também tem que ser individual a intimidade que você tem com Deus. Eu tenho me entristecido muito porque eu tenho visto muitas e muitas pessoas que elas pensam que Deus não lhes ouve, porque elas pedem orações aos outros porque ela pensa que Deus nos lhe ouve. E não é assim. Não importa qual é a oração que você faz, se é bonita, se é curta, se é comprida. A intimidade que você tem com Deus não importa de como é a sua oração. Deus não está olhando a oração ser bonita, ser feita com palavras corretas. Deus está vendo a intenção do seu coração. E muitas pessoas nos dias atuais pedem orações porque elas têm medo de orar a Deus e de não falar a palavra certa. Não é algo que você tem que falar certo, não é algo que você tem que decorar. Tem que ser algo que deve provenir do seu coração. Tem que ter proveniência do teu íntimo. É um derramamento, é um desabafo. Quando você ora a Deus, tem que ser algo que tem que provenir do teu interior, do teu íntimo. Aleluia! Então aqui o Senhor começa a dar advertência àquele povo. E olha só o que o Senhor disse. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vos um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e o servirdes, se deste ouvidos a sua voz e não fordes rebelde desde ao mandamento do Senhor, assim vos como o rei
Aqui o Senhor está dizendo, não só a vocês, mas o rei também. Vos como o rei que reina sobre vos. Seguires o Senhor vosso Deus, mas se não derdes ouvido à voz do Senhor e antes fordes rebelde ao mandamento do Senhor, a mão do Senhor será contra vos. Será contra vos como o era contra vossos pais. Deus seja louvado. Aqui o Senhor deu uma advertência. E veja que quando o Senhor chama os seus servos, tem um chamado na tua vida, o Senhor te dá advertência. O Senhor diz, veja por onde vai andar. Tenha cuidado. Ouve a minha voz. Obedeça os meus decretos. Seja fiel a mim. Não idolatra cantores. Não idolatra pastores. Não idolatra homem, porque eu sou teu Deus. Aqui o Senhor está dando advertência de que ele é o único. E a Bíblia diz que o Senhor é geloso. Deus não divide a sua glória com homens. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque ele é soberano. Tem muitas pessoas que foram chamadas e acham que a glória tem que ser dada a elas. Mas se esquece que tudo que fazemos nós servos, a glória e a honra é ao Senhor. Deus seja louvado. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E a partir do momento que você desobedece os decretos e que você esquece que o Senhor é soberano, você terá que prestar conta com Deus. E vamos ver o que diz a sequência. E diz assim a sequência. Aqui começa todo o tratamento de Deus para com o povo. Aqui é onde começa tudo. E diz assim a palavra do Senhor. Sempre Samuel 15, o versículo 17. E diz assim, e disse Samuel, porventura, tendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Eu quero meditar nessa palavra. Irmãos, é importante, porque muitos pastores começaram pequeno. Aqui o que Samuel está dizendo? Samuel está dizendo, tu começaste pequeno na presença do Senhor. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Saul começou pequeno. Quando o Senhor chamou, vamos falar popularmente, era um Zé Ninguém. Ele não tinha nada. Ele não tinha reconhecimento. Ele não era conhecido por ninguém. Então aqui o Senhor chama ele. E quando o Senhor chama ele para ser rei, ele se torna importante. Agora eu quero refletir, porque aqui a gente vê o que aconteceu a Saul. Mas nos dias atuais, o que acontece? A mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu lá atrás está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Porque o Senhor tem um chamado pastoral na vida de alguém. E quando o Senhor chama aquela pessoa, ela é pequena. Ela começa bem. Ela começa cheia de unção na presença do Senhor. Ela prega nas ruas. Ela tem amor à alma dos pobres. Ela é uma pessoa usada por Deus nas mãos de Deus. Aleluia, Deus seja louvado.
E aí ela começa a ter reconhecimento, porque o Senhor é com ela. Porque quando uma pessoa cresce, não é graças a ti, porque tu sem o Espírito de Deus não é ninguém. Um servo sem a unção de Deus, ele não é nada. Aleluia. Então, quando aquela pessoa é chamada, ela se torna ser conhecida. E assim são os pastores. Muitos pastores que antigamente não tinham nenhum conhecimento e se tornaram pastores de grandes nomes, atualmente o que estão fazendo? A mesma coisa que fez Saul. Vamos meditar na palavra, porque eu não faço nada na minha carne, mas tudo o que faço é debaixo do direcionamento da palavra. E continuamos com a leitura. E diz assim: E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor, e este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus seja louvado. Eu quero parar aqui para refletir. Irmãos, aqui Saul praticamente desobedeceu o Senhor, porque antigamente as guerras eram guerras santas, eram guerras determinadas por Deus. Aquele povo era um povo que vinha contra a nação de Israel. Então, quando vinha contra Israel, o Senhor determinava a destruição daqueles que se colocava a destruição daquele povo que ia contra o povo de Deus. Então o Senhor determinava que aquela nação, aquele povo deveria ser completamente destruído. Em alguns casos, o Senhor permitia que pudesse tomar despojo. O que é despojo? Despojo é quando você destrói uma cidade e aquela cidade você fica com tudo que há nela. Todos os bens que tem naquela cidade, ouro, prata, animais, campos, tudo, absolutamente tudo, o que ficava naquela nação, antigamente era permitido que alguns despojos pudessem ser pego. E ali era dividido entre o povo. Só que o que acontecia? Quando o Senhor declarava uma guerra santa quer dizer que tudo o que havia naquela nação deveria ser destruído e queimado. Não poderia tomar nada para si, absolutamente nada. E aqui o Senhor havia declarado a guerra santa. E o que aconteceu é que ele havia ordenado que não fosse tomado despojo, mas alguns dos que estavam na batalha tomaram alguns animais, não só desobedeceu a Deus, de não destruir totalmente, mas tomaram animais do despojo que deveria ser destruído para oferecer como sacrifício a Deus. Então aqui foi uma afronta muito grande a Deus, porque eles desobedeceu a Deus e ainda usaram os despojos que deveria ser destruído como oferta a Deus. Aleluia. Então, quero continuar. E no versos 20, continua assim: Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os Amalequita destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Veja, eles tomaram do despojo animais para oferecer em sacrifício a Deus. E olha só aqui o que Deus começa a dizer a esse povo. Veja que a desobediência desse povo não é da agora, não. O povo agora é desobediente, mas os nossos antepassados não é diferente. E olha só o que diz. A Gigal, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça? Aqui ele está reprovando, ele está dizendo, né? Eis que sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender é melhor e do que a gordura de carneiro. Deus seja louvado. Irmãos, aqui ele estava dizendo: a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que a gordura de animal. O Senhor não queria daquele povo sacrifício de animal, mas o Senhor queria sacrifício de obediência, de fidelidade, de reverência. Aleluia! E quero meditar, ouça atentamente o que o Senhor continua dizendo, não somente a Saul, o rei, mas a toda aquela nação. Ele continua dizendo assim, porque Samuel, o que saía da boca de Samuel era a proveniência de Deus. Tudo que Samuel falava era com autoridade de Deus, porque Samuel era fiel a Deus. Ele não fazia nada na sua carne. E olha só o que continua dizendo. Quando Samuel falava, era como se o próprio Deus falasse através dele. Porque Samuel era o profeta onde o Senhor falava àquele povo através de Samuel. Deus seja louvado. E continua assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o profiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Olha só aqui. Ouça atentamente e veja o que Deus diz. Deus aqui diz que a desobediência é como feitiçaria. Ouça atentamente. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o profiar é como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui eu quero meditar nessa palavra. Aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que foram ungidos como líder pastoral, e depois eles começam bem, em santidade, e ali ele começa a crescer, começa a ter nome, e começa a achar que eles podem fazer tudo segundo a carne deles. O que eles fazem sem ser debaixo do direcionamento de Deus, é isso que ele se torna. Ele se torna feiticeiros. Irmãos, é o que estamos vendo nos dias atuais muito dentro das igrejas. Igrejas que se tornaram igrejas de idolatria e de feitiçaria. Se a gente for parar para ver atualmente as igrejas como estão se comportando, tem todas as características de feitiçaria e idolatria, o que o povo fazia antigamente.
Mas o povo estão cego e não querem ver a verdade de Deus. Quero continuar com a leitura. E diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, e as tuas palavras, porque temi ao povo. Aqui Saul deu mais importância ao povo que a Deus, porque o Senhor é a prioridade. Aqui o Senhor é a prioridade. Você não pode fazer as coisas segundo a vontade do povo, aqueles que estão na liderança, mas tem que fazer segundo a vontade de Deus, porque Deus é o cabeça da igreja. E os líderes são apenas instrumento usado por Deus. Deus seja louvado. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás. Quero meditar nessa palavra, no versos 10. E olha só, sempre Samuel 15:10. E diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependendo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Olha só o que diz Deus. Deus diz que se arrependeu de ter escolhido Saul como rei, porque ele deixou de seguir a Deus. Ele deixou de fazer a vontade de Deus. E assim faz o Senhor. Quando alguém, como um líder, ou profeta, ou evangelista, não importa qual seja o seu chamado, a partir do momento que Deus te chama e você deixa de fazer a vontade de Deus, o Senhor se arrepende de ter te chamado, de ter te ungido. Desde que você não se arrependa verdadeiramente. Porque o Senhor há uma tolerância, Ele te dá tempo para que você se arrepende. O Senhor dá tempo para que as pessoas voltem. Ele sempre dá tempo. Aleluia. Porque o Senhor é misericordioso. Quero continuar, então, na continuação do versos 24, diz assim, do capítulo 24 diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido às suas vozes. O rei, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido às vozes do povo. E olha só o que acontece. As consequências, nossas consequências, os nossos atos têm consequências. Não pense que você faz algo e diz: Deus vai me perdoar. Sim, Deus te perdoa. Pero não pensa que a tua ação não vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Mesmo que Deus te perdoa, vai ter uma consequência. E aqui o Senhor continua dizendo: Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volte comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Olha aqui, Saul aqui estava tentando, falando no popular, Saul aqui estava tentando fazer a cabeça de Samuel. Estava dizendo: tudo bem, eu pequei, eu falhei, eu errei, é o que nós fazemos. Mas agora eu me arrependi. Então volta comigo. Seja meu parceiro, seja meu companheiro e vamos adorar a Deus. Era como se ele estivesse dizendo: coloca uma pedra em cima do que eu fiz, esqueça o que eu fiz, faz de conta que nunca aconteceu, falando popularmente, e volta comigo, vamos adorar a Deus e fazemos de conta que nunca aconteceu. Aleluia! Satanás, o Senhor te envergonhará,
por todas as mesonhas que tu lança na mente do povo, por todas as artimanhas que tu levanta contra a nação, Camaiarachuia. Ah, Satanás, como será envergonhado. Então aqui Samuel disse não funciona assim. Olha só o que diz Samuel. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Aqui Saul estava dizendo, Samuel estava dizendo a Saul, o Senhor já te rejeitou. Não adianta mais, não tem desculpa. Você desobedeceu, as consequências dos teus atos é essa. O Senhor já te rejeitou, porquanto tu não deste ouvido à sua voz. Deus seja louvado. E aqui continua. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela barba, pela borda da capa, e a rasgou. Então Samuel lhes disse: o Senhor tem rasgado. Porque, irmãos, para que os irmãos possam compreender bem, porque o que a pessoa fazia aos profetas de Deus, assim fazia Deus. Então aqui Samuel estava dizendo, pois quando Saul puxou a capa de Samuel para Tratener e rasgou a sua capa, Samuel aqui diz, olha só o que diz Samuel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhes pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhes disse: o Senhor tem rasgado, porque o que se fazia ao profeta de Deus, assim o fazia a Deus. Deus seja louvado. E de ti hoje o reino de Israel é o temado ao teu próximo. Aqui o Senhor estava dizendo, hoje mesmo o Senhor te retirará o teu reino e dará ao teu próximo. Então, e continua a leitura assim, ao teu próximo, melhor do que tu, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Deus não é um homem para que minta e nem um homem para que se arrependa. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é soberano e não adianta reclamar, não adianta lamentar quando depois Deus derramar o seu juízo, porque Deus dá tempo, mas quando ele diz chega, não adianta, porque ele não é homem para que minta e nem para que se arrependa, mas ele é fiel e verdadeiro. Deus seja louvado. E disse ele, então, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo. Olha só, ele estava dizendo, eu pequei, mas me honra diante dos anciãos do meu povo. Ele estava pedindo, era um suborno. É um suborno, o que acontece muito dentro das igrejas hoje. O que acontece muito dentro das igrejas hoje. O louvor é corrompido. O louvor ser corrompido é um comércio. As igrejas é um comércio. Já não tem mais santidade como antigamente. Então aqui ele estava subornando Samuel. No popular, ele estava fazendo um suborno. Ele disse, tudo bem, eu pequei, mas me honra. Me honra na frente dos anciãos. O que significa me honra na frente dos anciãos? Ele estava pedindo, é o que acontece na igreja. O que acontece? Um pastor vai na igreja e ele deixa o seu bilhetinho. E quando ele vai ali, lá está o diácono,
Lá está alguém que tem um cargo acima dele e tem muita influência. Então, o passa-parola é algo positivo ou é algo negativo? Se o passa-parola da tua pessoa é negativo, ninguém vai te dar crédito. Se o passa-parola da tua pessoa é desonesto, é corrupto, é desobediente, ninguém vai te dar crédito. Então, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo aqui, dá uma boa palavra. Fala bem de mim no popular. É exatamente o que ele estava dizendo. Me honra na presença dos anciãos é a mesma coisa de dizer, dar uma palavra positiva ao meu respeito, para que os anciãos possam me ver com os olhos diferentes. Aleluia. Ah, Jesus, como tu és maravilhoso. E é exatamente isso que ele estava dando. Ele estava subornando Samuel. Então, olha só. E quero continuar. E disse, então Samuel disse ao Senhor, tem rasgado, não, mais na frente. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo. Deus seja louvado. Então, disse assim, e adiante de Israel, volta comigo para que, adiante quer dizer na frente, adiante de Israel, volte comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando, Samuel seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei do Amalequita. E Agag veio, e ele animosamente e disse, Agag, na verdade, já passou a amargura da morte. Deus seja louvado. Aqui o que aconteceu, irmãos? Praticamente, Samuel foi comigo. Samuel matou o sacrifício a Deus, adorou a Deus, e depois que ele o fez, ele disse, traz Agag a mim. E depois que trouxe Agag a Samuel, olha só o que Samuel fez. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará as mulheres. Então Samuel olha só, desculpa, irmãos, que eu me atrapalhei. Desfalhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi para Ramá e Saul subiu à sua casa em Gibeia de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até ao Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Deus seja louvado. Veja, irmãos, que o Senhor é justo. É justo. E aqui eu quero meditar 1 Samuel 16, o versículo 14. Olha só o que diz. Olha só o que acontece a Saul. É por isso que eu digo, os nossos atos têm consequência. Tem consequência. Não pensa que o que você faz, você está escondendo do seu pastor, da igreja, do povo. Você está escondido a Deus. Deus te contempla e Deus vê. E olha só o que acontece. Isso aqui eu deixo de alerta para vocês, para muitos pastores. A qual começaram bem, foi chamado, foi ungido, começou pequeno,
cresceu, se tornou grande, nome reconhecido entre as nações, se tornou grande, conhecido, popular, e depois o que acontece? Começou a achar que já era grande o suficiente para caminhar com suas próprias pernas. E aí o que fez? Começou a fazer tudo segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Isso é para você. Olha o que te pode acontecer. E diz assim, 1 Samuel 16:14, e diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhes disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a Saul, servo, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te chamará e te acharás melhor. Deus seja louvado. Aqui, irmãos, a gente pode compreender claramente que o louvor tem poder de curar o espírito, tem poder de curar a alma atormentada por espíritos malignos. É por isso que o louvor é tão profundo, é tão intenso. E aqui está a importância de você ouvir o louvor, mas o louvor de adoração a Deus, porque os louvores têm se corrompido. Muitas pessoas têm pego músicas mundanas e transformada em louvores, aonde não são louvores de adoração a Deus, aonde adora Satanás, porque Satanás, o diabo, é tão sujo que o que não chega a Deus, ele toma para si. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não aceita louvores profanos. Quem gosta da imundície? O diabo. Veja bem que absolutamente tudo que tem arrodeado o diabo, que tem o diabo no meio, é sujo, é profano, é imundo. Então aqui a gente pode entender que o Senhor rejeita, o diabo aceita. Porque ele aceita o que é podre. Ele aceita o que é profano. Porque é isso que alimenta ele. O pecado, a perversão, a maldade. Ele vive do sujo. Ele vive do imundo. O Senhor aceita só o que é santo. Só o que é consagrado. Só o que é puro, porque assim é o nosso Deus. E se como ele é santo, ele quer tudo com santidade. Ele não aceita louvores profanados. Ele não aceita nada que não provém do Espírito e da verdade. Aleluia. Ah, Jesus, tu és tremendo. Eu entrego esse estudo já agradecendo, porque o Senhor é fiel. Eu comecei esse estudo já em oração. Antes de eu começar o estudo, eu comecei em oração, pedindo ao Senhor direcionamento, mas eu quero entregar esse estudo em oração, adorando o Criador, adorando o soberano, aleluia, porque só ele é digno de louvor, de adoração, porque ele é santo. Deus seja louvado. Ah, Jesus, eis-me aqui na tua presença, em humildade e reverência, como instrumento, ó Pai, para fazer a tua vontade, ó Deus. Usa-me, Senhor, aonde a tua serva entrar, ó Deus, que haja transformação, aonde a sua serva colocar a mão, ó Deus, que os demônios, os profanadores se retiram,
que a saúde seja restaurada, que pessoa seja curada, ó Deus, pois eu sei que não é no meu tempo, mas é no teu. Eu te espero a tua vontade, ó Deus, pois sei que nada provém de mim, mas provém do teu Santo Espírito. Ah, Jesus, aqui estou, para que teu nome seja glorificado e muitos possam ser edificados para a honra e glória do teu nome. Aleluia! Eu já te agradeço em nome de Jesus. Deus seja louvado. Aleluia!